Olá, eu sou o Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim, e hoje estamos aqui com o Carlos, mestre bonsaísta da empresa Bonsai do Campo. E hoje vamos falar sobre o replantio ou transplante do bonsai. Carlos, fala pra gente por que é importante fazer o transplante do bonsai. O transplante no bonsai é uma das técnicas assim mais importantes, digamos assim, para a gente poder manter a saúde da planta. Mas não é uma técnica exclusiva do bonsai. Todas as plantas cultivadas em vasos ou recipientes contenedores têm que sofrerem esse transplante, digamos assim, de tempos em tempos. É importante fazer essa renovação. No bonsai, muitas vezes as pessoas se equivocam pensando que nós cortamos as raízes da planta para que ela deixe de crescer, e é o contrário. Nós, na realidade, podamos as raízes para que surjam raízes novas e o bonsai continue crescendo com vigor. Então, essa é a finalidade principal do transplante. É a gente trocar uma boa parte ou a totalidade do substrato, fazer com que possamos ter uma aeração melhor, que a água penetre melhor e que essas raízes novas deem uma nova energia para que a planta continue crescendo forte e vigorosa. E como que eu sei que eu preciso trocar o bonsai de vaso? Bom, uma das maneiras é você ter mais ou menos um registro de data. Um bonsai pequeno como esse aqui, por exemplo, pequeno, um médiozinho, o transplante é mais indicado a cada 2 anos aproximadamente. Esse aqui já vai para o 3º ano sem transplante, e aqui, como vocês podem ver, já dá para se ver as raízes saindo pelo fundo do vaso, né? Então, assim, das maneiras também de a gente poder identificar isso é a consistência do substrato. Com um hashi de madeira, a gente tentar penetrar esse hashi no solo para ver a consistência que ele está. Então esse aqui está realmente bastante dificuldade, com uma dificuldade grande aqui para introduzir o hashi, e isso significa que ele já está repleto de raízes. Se não precisasse trocar de vaso, o hashi ia entrar mais fácil no solo? Sem dúvida nenhuma, com substrato novo. Então, no momento do transplante, a hora que eu tirar ele do vaso, a gente vai poder ver o sistema radicular e aí vai ser mais fácil de entender o que a gente está falando. Transplante, assim, é uma técnica simples, fácil, que tem que ser feita e que o risco é muito pequeno, seguindo aí algumas dicas que a gente vai passar. Carlos, então bonsais jovens, a cada 2 anos mais ou menos, tem que fazer o transplante. E os bonsais mais maduros? Bom, os bonsais mais maduros pode ser feito às vezes até 3, 4, até 5 anos. Isso vai depender da espécie, vai depender do tamanho do vaso, mas como uma regra, digamos assim, geral, poderia-se dizer isso. Os bonsais menores, mais jovens, a cada ano eu acho até um exagero. Bom seria a cada 2 anos, tá? Seria o ideal para que você possa fazer o transplante. Quando eu vou fazer o replante, eu posso aproveitar o mesmo vaso? Veja bem, ó, essa questão de aproveitar o vaso vai depender da estrutura da planta. É o tamanho da planta, é a estrutura que vai determinar o novo vaso. Se a planta mantiver uma estrutura a mesma, digamos assim, do início do processo, ela pode voltar para o mesmo vaso sem problema nenhum. Muitas vezes, através de uma poda mais densa ou da diminuição do próprio bonsai, ele poderia ir até para um vaso menor. Então, por exemplo, assim, poderia ir para um vaso menor se diminuíssemos o tamanho. Se desejássemos que ele crescesse muito mais, poderíamos colocar num vaso desse tamanho aqui, por exemplo. Ou ainda um vaso um pouco maior. Ele ficaria, de certa forma, desproporcional. Então, essa questão do vaso maior ou menor é uma questão de proporcionalidade entre a estrutura que o bonsai tem, entre a densidade da copa e o tamanho do vaso, a altura, o formato e assim por diante. E, Carlos, existe uma melhor época para fazer esse transplante do bonsai? Bom, existe sim, e seria basicamente no final do inverno ou início da primavera. Então essa seria a época correta. Para as plantas de folha, para as coníferas também. Para as plantas de folha caduca,
como essa daqui, ó, já foi mostrada, que é uma planta de folha caduca, esse é o processo do transplante, tem que ser realizado antes do surgimento das folhas. Quando ela perder as folhas, a gente já faz. Ela vai passar o inverno sem as folhas e antes de começar a brotar na nova primavera é o momento da gente poder fazer esse transplante, antes de brotarem as folhas. Nas demais espécies, no geral, final do inverno, início da primavera. Ah, eu só vou poder transplantar no meio do inverno? Pode ser também. O importante é que se faça esse processo nos períodos onde a planta apresenta uma menor atividade. E o que a gente precisa para fazer o replantio? Bom, antes de falarmos aí das ferramentas e da técnica especificamente, seria importante nós falarmos do substrato, que é um dos elementos aí bem importantes nesse processo aí do replantio e que nós já devemos tê-lo preparado antes do início do processo, né? Então, assim, as características do substrato tem que ser um substrato que tenha uma boa drenagem, mas que também retenha água, né? A gente não utiliza substratos muito argilosos e que se compactem com muita facilidade. Bom, continuando a falar do substrato, é muito importante que o substrato que a gente utilize no plantio, primeiramente que ele esteja levemente seco e que quando seja pressionado na mão, que ele se esboroe com facilidade. O que tem na nossa composição aqui? Nós utilizamos aqui na Bonsai do Campo uma porcentagem de 30% a 40% de matéria orgânica, que é um substrato que nós mesmos produzimos. Nós utilizamos um pedrisco de rio peneirado, tem gente que chama de areia grossa ou pedrisco, e usamos isso, que é a telha moída em diferentes granulometrias. Isso aqui vem sendo usado no Brasil já há alguns anos para que possa funcionar como um elemento que vai reter a água no substrato e ao mesmo tempo dar uma ajuda na aeração desse substrato. Falando a nível de substrato, o que nós temos que pensar sempre é que as raízes iniciais, depois de podadas, elas têm que se desenvolver com muita facilidade. Então o substrato, por esse motivo, é que tem que ser poroso, né? Mas falando para você, na sua casa, que muitas vezes tem uma certa dificuldade em conseguir esse material, você pode comprar um substrato pronto na loja ou até o condicionador de solo que a Forte oferece, que é um produto bom que nós já testamos, esse condicionador de solo que entraria com uma terra orgânica, adicionando simplesmente o pedrisco. Bom, as ferramentas básicas seria praticamente um hashi de madeira, um bambu e uma tesoura, né, que tenha um corte afiado para a gente poder cortar as raízes. Existem outras ferramentas complementares que seria para você apertar o arame, que nós vamos comentar daí durante o processo. Então as outras ferramentas vou mostrar durante o processo, mas com isso aqui você já pode na sua casa realizar esse transplante com segurança. Bom, para iniciar o transplante é importante a gente falar um pouquinho sobre o vaso. O ideal é que seja um vaso de cerâmica, né, que ele tenha pés. É muito importante para que ele não fique apoiado diretamente sobre a superfície e evite que a água seja escoada. Ele tem que ter orifícios grandes que facilite também a saída do excesso de água. E de preferência que ele não seja vitrificado na parte interna, que ele tenha uma certa porosidade, a cerâmica. Então esse seria um vaso ideal. Utilizamos também aqui nesse caso 2 pedaços de tela plástica, que algumas pessoas, isso aqui é tela de mosquiteiro ou sombrite, algum tipo de tela de plástico que vai ser utilizado no fundo do vaso para evitar a perda do substrato. Então, primeiramente nós vamos preparar esse vaso, eu vou utilizar esse arame e depois eu vou explicar a finalidade dele, a importância dele. Após colocarmos o arame, nós vamos fixar as 2 telas plásticas e deixamos nessa situação, né? Então aqui a gente pode dizer que o vaso já está preparado para o transplante. Então,
Com o vaso preparado, com o substrato pronto, agora a gente vai começar a mexer com a nossa árvore. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que como vocês podem ver, ela tem um arame na parte inferior do vaso, que é aquele mesmo arame que eu coloquei lá no vaso, que eu preparei, porque esse arame é o que vai dar a sustentação da árvore no vaso. É muito importante essa utilização. Então agora o que eu tenho que fazer? Com um alicatinho de ponta fina, eu vou tirar esse arame e vou soltar essa árvore do vaso. Pronto. Soltei a árvore do vaso e como eu falei, ó, aqui agora mais do que nunca, a gente pode observar a quantidade de raízes que ela tenha. E isso aqui, a planta poderia continuar sobrevivendo com essa quantidade de raízes, mas com muito mais dificuldade, né? Por causa da dificuldade da penetração da água, do adubo, dos nutrientes e assim por diante. Bom, a partir disso, a gente utilizando ou um hashi de bambu, ou um de metal, ou um raquê, um gancho como esse, nós começamos a puxar essas raízes sempre do tronco do vaso para fora. Essa aqui está realmente muito enraizada. Essa aqui, como eu falei, ela já estava indo para mais de 3 anos de vaso. Eu vou com uma tesoura bem afiada, tesoura comum, eu vou cortar essa parte aqui para facilitar um pouco o meu processo. O ideal também é que a planta não esteja com o substrato demasiadamente encharcado, até para não fazer muita lama. Então assim, o processo do bonsai para o vaso, para quem for fazer o bonsai, é sempre a eliminação das raízes grossas, que na natureza servem como de sustentação, e estimular a formação das raízes finas, que são realmente as raízes importantes, que são as raízes que absorvem a água e nutrientes. Aparentemente parece um processo meio agressivo, mas neste caso aqui específico era uma planta, como eu falei, que já estava aí já há um bom tempo sem transplante, mas mesmo assim é um processo bastante seguro, né? Porque essas raízes finas aqui são as que me dão a garantia de um resultado 100% satisfatório. Já está ficando quase pronto. Vou agora, ficou mais fácil de eu poder pentear essas raízes aqui, que a gente diz que a gente está penteando as raízes para desembaraçar, né, essas raízes e a gente poder ver se existem raízes que estão danificadas por um motivo ou por outro. Se estão com pontos de podridão, se são defeituosas, mas nesse caso não. As raízes estão todas aqui muito sadias, muitas raízes realmente finas. Bom, terminando a poda aqui, ó, vocês podem ver que o resíduo aqui praticamente são só raízes, que é o que acontece, né? Ele vai formando tantas raízes que a planta acaba se sufocando um pouco. A quantidade de substrato aqui dentro é muito pequena, né? E aqui nós temos uma quantidade de raízes finas que é mais do que suficiente para que essa planta se mantenha bem. É isso que a gente busca no bonsai. São as raízes finas sempre para poder fazer a absorção de água e de nutrientes. Então agora nós vamos colocá-la no vaso. Esse vaso seria uma das opções, né? Colocar nesse vaso aqui. Mas eu teria também um vaso aqui um pouco maior, né? Vaso um pouquinho maior, que eu acho que seria mais conveniente nesse momento. Então esse vaso aqui também já está preparado, já está com arame, com as telas no fundo para evitar a perda de substrato. E agora eu vou botar um pouco de substrato no fundo. Tem pessoas que costumam colocar só um pedrisco no fundo também para melhorar a drenagem. Isso também pode ser feito. Aqui nós fazemos dessa forma, porque como na mistura da terra já tem pedrisco e já tem o caco de telha, isso não é necessário. Então eu vou ver a frente da planta, né? Vou colocar ela voltada aqui para mim poder ver. Vou dar um pequeno giro aqui nela para que ela possa sentar no vaso. E agora eu vou preencher com terra, com o nosso substrato que foi previamente preparado. A gente coloca sempre um pouco a mais, dessa forma aqui. O ideal agora é a gente usar o nosso hashi de madeira ou de metal também, que pode ser utilizado. Nesse caso vou usar esse de metal.
E agora a gente vai com paciência fazer com que essa terra penetre no meio das raízes. Isso é importante fazer com que a terra preencha todos os espaços vazios dentro do vaso, evitando socar com o dedo. A terra tem que ser sentada e tem que ser uma terra solta o suficiente para que essas novas raízes que vão sair agora se desenvolvam sem impedimento. Esse processo aqui pode levar vários minutos até que a terra preencha esses espaços vazios entre as raízes. Pronto, aqui ela estaria praticamente pronta. Só que o que acontece? Os bonsai, normalmente eles são colocados em vasos relativamente rasos, né? E como ela tem muitas raízes finas apenas, ele precisa ser amarrado no vaso para que ele não fique solto. Não vai ser só a terra simplesmente que vai fazer com que ele se fixe. Então por isso a importância do arame para que a gente possa fixar essa planta de acordo. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas bordas aqui do arame. Deixa eu pegar um alicate aqui. E vou dar umas duas voltas aqui. Deixa eu cortar esses excessos aqui agora do arame. Depois de amarrado ainda a gente continua preenchendo os espaços vazios, ó, mais um pouco. Essa amarração tem gente que faz por fora do vaso, mas o ideal mesmo é que se faça com arame, sabe? Esse é um processo normal. No transplante do bonsai, todas as plantas são amarradas, elas são fixadas porque é importante que a planta fique firme. Essa firmeza é fundamental para que a gente possa ter um bom enraizamento. Então aqui o processo está concluído, vocês podem ver que a planta está firme, ou seja, pode ter vento, pode ter qualquer esbarrão que você dê na planta e ela vai se manter firme no vaso. Essa firmeza que vai garantir que as raízes novas, mais finas, possam se desenvolver com facilidade e sem problema de serem rompidas. Então assim, a amarração é importante, é fundamental para que a gente possa ter um bom enraizamento. Então aqui ela já está plantada, o vaso maior ficou realmente um pouco melhor já para ela, por causa do tamanho que ela já se encontrava, e agora já estamos com o nosso bonsai transplantado. Bom, continuando o nosso processo, após o transplante, a nossa árvore deve ser muito bem regada. E uma das opções é você fazer essa rega por imersão, que é a garantia de que todos os espaços vazios será preenchido pela água e ele será realmente molhado em profundidade. Então, assim, para que ainda a gente tenha uma garantia maior de que nós vamos ter um bom enraizamento, nós podemos utilizar um enraizador, como esse da Forte, que é um enraizador à base de algas e de outros extratos naturais, com também já uma microadubação. Então nós vamos preparar, é uma tampinha por litro de água, deve ser bem agitado o produto aqui antes de usar. E aqui já foi medido mais ou menos essa quantidade aqui que a gente deve utilizar. Vou agitar para misturar bem o produto. E esse produto, após o uso, ele pode ser também, o restante dele, ser colocado no regador e regar o bonsai também. Ele não precisa necessariamente ser usado apenas no momento do transplante. Ele pode ser utilizado em plantas também que estão, que você percebe que estão debilitadas, que já foram transplantadas há algum tempo e que a planta não responde. Nesse caso agora nós vamos fazendo essa imersão. Então pouco a pouco a gente vai submergindo o vaso e vocês podem perceber que vai saindo essas borbulhas de água. Isso quer dizer que a água está preenchendo todos os espaços vazios. A gente vai aguardar aqui agora até que pare de borbulhar. Isso pode levar aí de 3 a 5 minutos mais ou menos. E após isso eu vou tirando lentamente. Ó. Pronto, o vaso fica bem mais pesado. Vocês podem ver que o excesso de água agora está sendo drenado pelos orifícios. E aqui nós terminamos o nosso processo. Então enquanto escorre a água, vou fazer as últimas considerações. Que no caso, as árvores depois de transplantadas, elas devem ser colocadas num local sombreado. Isso é muito importante porque, bem ou mal, é um processo agressivo, nós podamos raízes, então a planta já vai ficar um pouco mais debilitada. Então deve permanecer no local sombreado por aí uns 30 dias ou até que comece uma nova brotação.
Após esse período, ela pode ser gradativamente colocada no sol e em torno de 45 dias mais ou menos ela já pode estar no seu local ideal a pleno sol, se for o caso. Então assim a gente termina o nosso processo com o nosso bonsaizinho aqui devidamente transplantado, né? Isso agora vai ter um novo vigor, um novo desenvolvimento e é dessa maneira que a gente vai manter a saúde do nosso bonsai e o vigor dele aí por muitos e muitos anos. Bom pessoal, esse foi o vídeo sobre transplante de bonsai, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Carlos, pelas informações, pelas dicas. Obrigado por ter participado e espero que realmente ajude aí a que as pessoas tenham os seus bonsais aí com mais saúde e vigor. E se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem e até o próximo vídeo.